Grandes civilizações entraram para a história por terem construído obras de arquitetura, por terem criado leis inéditas ou por terem conquistado muitos territórios. A grandeza delas ainda nos encantam hoje. Basta olharmos para a filosofia grega, na Antiguidade Clássica, ou para as pirâmides do Egito, para sermos capturados pela beleza, pela inovação e pela genialidade que estas civilizações nos legaram. As mudanças que essas civilizações fizeram, elas só foram possíveis através da política. A atuação do líder político abre o caminho para o bem ou para o mal que estas civilizações irão caminhar. A sociedade, ela é, portanto, uma consequência da prática política dos homens, seja essa prática política profissional ou até mesmo informal. Ou seja, a atuação de cada um de nós tem um peso na direção que a sociedade tomará. Evidente que aquele que tem a caneta do poder na mão intervém de maneira mais forte neste processo. Um bom exemplo de como a política ela interfere na condução do futuro da sociedade, um dos exemplos é o direito divino dos reis absolutistas na Europa moderna. Tudo cabia ao rei. Investido de poder divino, ele tinha competência para conduzir diretamente todas as demandas sociais. E neste caso, enquanto o trono português aceitou as mudanças comerciais que surgiram com as grandes navegações e promoveram este novo tipo de comércio, nações como a França ou a Inglaterra, por exemplo, que se demoraram no processo, causaram um atraso ou até mesmo um prejuízo nos negócios de navegação. Evidente que não foi apenas a percepção do rei que fez a diferença. Porém, sem ela, o processo de desenvolvimento comercial não teria acontecido desta maneira. Existem outros exemplos que poderiam ser usados, que poderiam ser citados, mas eu não quero fazer uma revisão histórica de como os reis, os imperadores, os presidentes ou até mesmo os prefeitos têm sido bons ou ruins em sua condução de liderança. Basta uma pequena reflexão para a gente chegar à conclusão de que o peso negativo da balança é bem maior. O fato é que a má gestão política ela tem trazido graves consequências para a sociedade. Isso de uma maneira geral. Quando vemos a história política como um panorama mundial, os malefícios se sobressaem, seja, por exemplo, na questão ambiental, seja no respeito às leis, seja nas questões dos direitos humanos. A sensação que temos é a de que nós subimos de escada nas melhorias e descemos de elevador nos retrocessos. Na história, nós podemos atestar que líderes foram cruéis na condução da sociedade. Alguns chegaram a assassinar opositores diretamente, cometendo, por exemplo, o genocídio. Desde o comunismo de Stalin, passando pelo nazismo de Adolf Hitler e chegando na Armênia, nós temos o exemplo da maldade destes homens políticos. Assim, a política genocida de cada um entrou para as páginas dos livros de história e apresentam a mancha cruel da humanidade. A política genocida ela é maléfica. Ela é a máxima expressão da maldade, pois ela é fria, ela é calculista e ela arrasta um grande número de seres humanos para a morte. É assassinato em um modo industrial, é a tragédia em grande escala, é falta de piedade profunda. A política genocida ela é um projeto diabólico de sociedade, pois ela utiliza a ferramenta nobre da humanidade, que é a política, para construir um mundo maligno, um mundo cruel, um mundo terrível. É a deturpação de uma arte que se torna arma de propagação de morte. É necessário destacar que a política genocida não é apenas assassinato a sangue frio, mas ela se apresenta com outras estratégias. Alguns exemplos são corrupção, desvio de verba, negacionismo científico, nepotismo e qualquer atitude que, sendo premeditada e cheia de maldade, construa uma sociedade que mata.
Quando a corrupção retira verba da saúde e seres humanos morrem sem atendimento médico, política genocida. Quando crianças não têm acesso à educação de qualidade pela negligência política e são empurradas para a marginalidade, política genocida. Quando o sistema político constrói um esquema de corrupção engenhoso que assalta o patrimônio de uma nação e gera uma pobreza generalizada, temos uma política genocida. Quando o regime político se torna uma ditadura e mata o espírito cultural, a liberdade de expressão e a liberdade de religião, perseguindo os opositores, nós temos uma política genocida. E assim sucessivamente. Os projetos pessoais de poder, a falta de competência política e a maldade interior, elas podem ser promotores da política genocida. Nós devemos ter atenção em sistemas políticos e atitudes isoladas que fazem da nossa sociedade um lugar de morte, de sofrimento e de dor. Valeu, pessoal, e até uma próxima. Lembra você, curta esse vídeo, compartilhe e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal para a gente continuar compartilhando o conteúdo. Valeu, até mais!